Olá, eu sou Ana Cris Monteiro, da Ouro Verde Produções. Tenho estatura mediana, pele branca, cabelos castanhos ondulados e longos, uso uma blusa branca de listas pretas horizontais, estou numa sala com as paredes ao fundo de cor clara, sem decoração, com um sofá. Pessoal, vamos começar hoje a aula 5, onde eu vou falar da lei do ICMS. Na aula anterior, eu fiz uma introduçãozinha sobre como a gente deve trabalhar as leis de incentivo, incrementando os projetos que a gente montou na aula 1. Então, falamos sobre as questões dos itens de acessibilidade, democratização de acesso e respeito ao meio ambiente. Dá um pulinho lá na aula 4 para você ficar inteirado. Agora a gente vai falar da lei do ICMS, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, pelo Estado do Rio de Janeiro. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tela preta com o título Lei do ICMS, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Leis número 7035/2015 e número 8266/2018, escrito em branco. Então, quem pode patrocinar? São as empresas do Estado do Rio que recolhem esse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os temas mencionados na fala de Ana Cris aparecem na tela em forma de subitens. A lei do ICMS, estou colocando aqui duas leis, a primeira e a segunda, que faz uma alteração importante. Ela permite ao patrocinador o abatimento de 100% do valor incentivado. A Secretaria Estadual de Cultura do Rio estabelece que cada empresa pode patrocinar, através desse incentivo, até o limite de 10% do imposto recolhido no ano anterior. Esse percentual ele pode ser de 7% ou de 4%, dependendo da sua receita bruta anual e da sua classificação no momento da inscrição. E quem pode inscrever propostas? Pessoas físicas que desenvolvam projetos artísticos e culturais e que tenham preferencialmente domicílio no Estado. Ou pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos que desenvolvam projetos artísticos e culturais e que tenham sede no Estado do Rio. Quais os benefícios para proponente? Sem dúvida nenhuma, abre portas para um possível patrocinador. Quais os benefícios para o patrocinador? Além das contrapartidas acordadas com a proponente para a realização durante o projeto, o patrocinador também recebe abatimento de 100% do valor disponibilizado ao projeto no imposto do ICMS devido pela empresa. Como funciona o processo de inscrição na lei? Bom, para utilizar a lei do ICMS, tanto o patrocinador deve se inscrever como interessado em incentivar a cultura, quanto as proponentes devem colocar as suas propostas para que se tornem projetos aprovados pela Secretaria. As proponentes, elas efetuam os seus cadastros para depois inscreverem os projetos. E esse período de inscrição, tanto para patrocinador quanto para as propostas, ele costuma durar o ano inteiro. Então, abre no começo do ano, fevereiro, março, isso varia, e conclui-se normalmente em novembro. Essas datas são publicadas no próprio site. O percentual da renúncia corresponde a essa faixa de arrecadação do ICMS do exercício anterior e é sempre definido pela própria Secretaria do Estado. As inscrições são feitas através do sistema Desenvolve Cultura no site da Secretaria. O preenchimento do formulário é online e os anexos modelos estão todos disponíveis lá mesmo, e não há necessidade do envio de material físico. Vou colocar aqui o endereço. O endereço parece comprido, mas se você digitar só cultura.rj.gov.br, você também encontra lá o link para a área da Lei de Incentivo à Cultura. Então, lá nesse site, você vai encontrar
todos os modelos de anexos necessários para sua inscrição, tudo que você vai utilizar durante a execução do seu projeto, as listas dos projetos aprovados nesse ano e nos anos anteriores, os projetos que foram patrocinados com valores, tem também as listas de patrocinadores e toda a legislação vigente. Ainda eles dão uma folga de botar um passo a passo da inscrição para facilitar a sua vida. É só seguir a informação do site. Assim como eu mostrei na aula passada, Ana Cris retorna à tela. Entrei dentro do site, mostrei um projeto já todo preenchido e aprovado. Eu vou fazer agora aqui, porém o site do ICMS, eu não tenho informações da Ouro Verde já preenchidas em algum modelo para poder apresentar. Mas entrando lá, vocês vão ver que todas as informações que são pedidas, você pode tirar, fazer o download dos anexos todinhos e preencher com calma antes de colocar isso tudo no sistema. Muita coisa do que você vai preencher nesses anexos, você vai anexar no sistema para conseguir enviar a sua proposta para a Secretaria do Estado. Para realizar a inscrição do seu projeto na Lei de Incentivo, a gente também tem que se preocupar com aquelas questões de documentação, não só da proponente, como também do projeto. Tela preta com o título Lei do ICMS, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Leis número 7035/2015 e número 8266/2018, escrito em branco. Os temas mencionados na fala de Ana Cris aparecem na tela em forma de subitens. Então, da proponente, você precisa ter as certidões sempre em dias. Existem algumas declarações que você vai ter que preencher, que são padrões, modelos fornecidos pela própria secretaria no site. No caso da proposta, como você vai executar o seu projeto. Então, você ter as cartas de anuência das pessoas que são citadas na ficha técnica, clippings de comprovação de experiência, certo? Aí, no caso, você também pode precisar de alguma carta de anuência, de algum espaço que você vai utilizar, no caso de espaços públicos e até privados, mas isso tudo você consegue verificar no próprio site, se você tem necessidade, quais são os documentos que você vai encaminhar. Ana Cris retorna à tela. No caso da ficha técnica, vale aquilo que eu falei na aula 4, que você não precisa detalhar, botar todas as pessoas que vão trabalhar com você no seu projeto. Até porque muitas vezes você não sabe quem são algumas das pessoas que vão te ajudar. Mas as funções de maior relevância, no caso de um teatro musical, você apresentar um diretor musical, no caso de um concerto com orquestra, você apresentar o nome do maestro. Então, nomes com relevância dentro da ficha técnica devem ser citadas e devem apresentar não só comprovações, mas currículos resumidos. Comprovação da sua experiência. Então, o currículo, o clipping, algum material gráfico onde constam a comprovação da participação da produtora ou de alguém ligado diretamente a ela nesse material. No passado recente, 2017, a gente só conseguia escrever o projeto pela lei do ICMS apresentando um documento conhecido como DIP. A DIP é a Declaração de Intenção de Patrocínio. Esse documento, ele mostrava para a secretaria a intenção do patrocínio. E aí sim você conseguia fazer a inscrição do seu projeto no sistema para depois dar seguimento, certo? Mas em 2018, com a Lei 8266, a DIP deixou de ser obrigatória. E ali no espaço onde você tem para anexar a DIP, você deve fazer um documento timbrado dizendo que não há ainda um patrocinador, uma intenção de patrocínio. Tela preta com o título Lei do ICMS, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Leis número 7035/2015 e número 8266/2018, escrito em branco. Os temas mencionados na fala de Ana Cris aparecem na tela em forma de subitens. A adequação da planilha orçamentária é também bastante semelhante ao do ISS e tem uma diferença aqui nos percentuais que é importante frisar. A planilha orçamentária deve conter todos os custos necessários para você conseguir cumprir
não só as contrapartidas, mas aquelas questões que nós falamos de acessibilidade, respeito ao meio ambiente, a democratização de acesso. E é muito importante respeitar os percentuais de divulgação, que é de 20%, administrativos, que é de 10%, e o de captação, que é 5%, limitado a R$50 mil. O envio da planilha ele é feito através de anexo do modelo que você baixa no próprio site. Você baixa o formulário padrão deles em Excel, que já vem com as fórmulas automatizando os cálculos de cada linha, e você preenche a planilha, salva com todas as informações e anexa no sistema para envio quando tiver tudo preenchido. Ana Cris retorna à tela. Uma dica que eu dou é você detalhar bastante um item mais genérico. Então, quando você fala de locação de equipamentos, você pode inclusive citar entre parênteses, por mais que fique muito texto dentro da célula, você pode detalhar ali quais são os itens que você vai alugar no caso de locação de equipamento. Você pode falar de material de escritório, então procurar colocar mesmo quais são os itens, tesoura, caneta, papel para impressora, tinta de impressora. Quanto mais detalhado, mais o ICMS gosta e aprova mais rápido a sua planilha orçamentária, certo? Tela preta com o título Lei do ICMS, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Leis número 7035/2015 e número 8266/2018, escrito em branco. Os temas mencionados na fala de Ana Cris aparecem na tela em forma de subitens. Para recebimento do patrocínio, a proponente deve ficar atenta aos prazos e publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, da certificação do seu projeto, tá? É sempre importante essa publicação no Diário Oficial, que ela vai ser necessária inclusive na prestação de contas, certo? Também, assim como no ISS, é necessário a abertura de uma conta bancária, onde a proponente deve buscar o Banco Bradesco, que no caso do Estado, o banco é o Banco Bradesco, tá? Você recebe um documento da Secretaria autorizando a abertura da conta, a aplicação devida, né? E essa conta ela fica isenta da cobrança de tarifas mensais. Todo e qualquer valor que você consiga de patrocínio deve ser depositado nessa conta bancária e movimentado ali somente o recurso relacionado a esse projeto. No caso de captação, a proponente deve solicitar ao patrocinador o preenchimento da DEP. Temos a DIP, que é a intenção de patrocínio, é uma declaração de intenção de patrocínio, e temos a DEP, que é a declaração de patrocínio, que deve ser encaminhada para a Secretaria do Rio. A partir do momento em que você tem a autorização para receber o patrocínio, você encaminha os dados bancários da conta do projeto para o patrocinador, porque é ele que vai depositar o dinheiro na sua conta, não é a secretaria, como é no caso da lei do ISS. E após o recebimento desses recursos, feita através de um depósito por parte do patrocinador na conta do projeto, você vai emitir um recibo que também tem um modelo lá no site, com o valor equivalente ao valor que foi depositado. Às vezes, o depósito é feito de forma parcial, então você vai colocar o valor que foi depositado, a empresa vai depositando conforme o seu recolhimento de imposto. Uma via desse recibo deve ser encaminhada ao patrocinador após o depósito do patrocínio, e a outra a proponente deve encaminhar para a Secretaria de Cultura, tá? Ana Cris retorna à tela. E agora eu vou entrar no site onde a gente faz a inscrição dos projetos na lei do ICMS e vou mostrar para vocês as informações, que é tudo bem organizadinho lá. Na tela aparece o site Cultura e Economia Criativa nas cores cinza e azul com letras brancas. Então, pessoal, esse aqui é o site onde nós inscrevemos os projetos da lei do ICMS. E a gente tem aqui, ele é bem simples, mas é bem organizado. Então, aqui nas informações gerais,
nós temos um resumo sobre a lei, tem glossário, a legislação, o passo a passo que eu falei para vocês, olha aqui, com 10 itens para vocês seguirem e não esquecerem das coisas mais importantes. Eu não vou clicar aqui para mostrar o sistema em si, porque agora o prazo para inscrição de projetos pela lei não está aberto. E esse prazo somente vai abrir no ano que vem. O processo que está acontecendo atualmente agora no site é o processo da Lei Aldir Blanc, que já está sendo finalizado, então eu prefiro não entrar para não confundir vocês, ok? Clicando aqui em projetos culturais, a informação que eu considero mais importante, que eu queria mostrar para vocês, para começar, é aqui no funcionamento das inscrições, tá? Onde eles falam da questão do cadastramento, que você primeiro se cadastra como proponente para depois fazer a inscrição do projeto. E tem aqui essa informação que eu acho importante destacar, né? Que para efetuar as inscrições de projetos, basta concluir o cadastramento do proponente e do projeto, não sendo necessário o envio físico de qualquer documentação, tá? Aqui a gente também tem as informações de endereços, né, para contato, o horário de funcionamento e outras questões, né, como documentação. É importante dar uma lida aqui, ó, documentação de proponente de pessoa física, de pessoa jurídica, tem tudo aqui, as informações todas aqui bem detalhadas, você não erra se você vier aqui e seguir tudo direitinho. Inclusive fala da documentação complementar, tá bom? Você consegue encontrar aqui também no site projetos incentivados nos anos anteriores e até em 2020, os projetos que já foram certificados, os benefícios que foram concedidos e os documentos modelo. Aqui é muito importante mostrar para vocês como é que funciona, porque nesse pedacinho aqui a gente encontra todas as informações que nós vamos precisar anexar no sistema e jogar as informações todas lá para envio do seu projeto. Eu vou começar aqui com o cadastro do proponente, porque você primeiro faz o seu cadastro para depois cadastrar o projeto, tá? Então eu vou clicar aqui no caso da pessoa jurídica e o arquivo já abre aqui uma planilha em Excel, olha, com aqui razão social, CNPJ, inscrição municipal, nome fantasia, endereço e por aí vai, representante legal, tá? Aqui ele já pede histórico do proponente, se já captou alguma coisa pela lei, se já recebeu algum recurso através de editais da Secretaria de Estado. Cadastro do projeto. No cadastro do projeto, uma informação que eles pedem é o responsável, né, pela execução da proposta que está sendo apresentada. O ideal é que seja o próprio responsável pela empresa, no caso. Mas você pode botar uma outra pessoa, né? A pessoa criou a proposta, fez uma parceria com você e está apresentando um projeto na lei, você pode botar essa outra pessoa aqui, tá? Título, área cultural, segmento, linha de ação, resumo, descrição, objetivos, são aquelas informações, pessoal, que nós falamos lá na aula 1, né? E incluindo as questões que nós abordamos sobre informações complementares para as leis de incentivo. Aqui a informação do coordenador do projeto, os dados da pessoa e a comprovação de experiência. As parcerias, no caso de você ter algum apoiador, né, ou alguma outra forma de contribuição que possa ser útil para o seu projeto, caso você já tenha esses parceiros, você pode citar aqui, tá? Então, continuando o cadastro do projeto, a planilha orçamentária, como eu falei, ela deve ser anexada, preenchida e anexada no sistema. No formulário da planilha tem as instruções para preenchimento e fica bem mais fácil se você prestar atenção aqui nessas letras pequenininhas, porque eles dão dicas, né? Inclusive, olha aqui que eu falei a respeito dos percentuais, né, que devem ser respeitados. Olha, 20% de divulgação, 10% de custos administrativos, tá? Então, essas informações também aparecem aqui. Aqui, olha aqui a informação sobre a captação de 5%.
A planilha, os itens que você vai cadastrar na planilha, eles são subdivididos em contratação de pessoal, estrutura, logística, custos de divulgação, despesas administrativas e os impostos, tá? Então, você seguindo aqui as orientações do próprio formulário, a planilha é automática, de maneira que quando você acaba de incluir todas as informações, ela já vem com as fórmulas, então ela já dá os totais aqui, conforme você está vendo aqui esses zerinhos, tá bom? Essa planilha você vai preencher e anexar no sistema, tá? No momento do envio. Temos o cronograma de atividade, que você pode inclusive pegar as informações do outro formulário, né, para colocar aqui. Você copia e cola para cá, e aqui você coloca as informações do seu cronograma de acordo com os meses de execução, tá? Observando que aqui, ó, mês de início das atividades, você vai botar em que mês você começa e o ano, no caso, janeiro de 2021, e aí você segue aqui preenchendo conforme o seu projeto, tá bom? Temos também o plano de divulgação, que tem esse mesmo cabeçalho, tá? Você vai colocar aqui as estratégias de comunicação, as ações promocionais, o público-alvo. Tá vendo? Essas informações se repetem em todas as leis de incentivo, você só vai adaptar para os formulários padrões de cada lei, tá? E temos aqui, para finalizar, o plano de distribuição. Ele também tem o mesmo cabeçalho, e aqui você vai colocar o seu produto, né, número de exemplares no total, no caso aqui você considera a lotação de um teatro, por exemplo, e você distribui, né, a cota de patrocinador, a cota da secretaria, a cota de contrapartida social e o valor normal e promocional dos seus ingressos, por exemplo, tá? Aqui vai ter o cálculo disso e qual é, no caso, a sua expectativa de receita com bilheteria, por exemplo, tá? Isso também vai ser preenchido, você também vai anexar lá no formulário de preenchimento do projeto. Para cá, para baixo, a gente tem documentação complementar, tá? Outros documentos que você pode precisar e algumas coisas também para durante a execução do seu projeto, tá? Como, por exemplo, aqui a planilha de readequação orçamentária, para se você realmente precisar fazer isso durante a execução do seu projeto, e requerimento de recursos, por exemplo, tá? Essa documentação complementar é para quando o seu projeto exigir isso. No caso, por exemplo, de um projeto que envolvam oficinas, palestras. E como eu falei da DIP e da DEP no começo da aula, mostrando aqui que elas estão aqui nos documentos necessários para concessão do benefício fiscal. A DIP é essa daqui, e a DEP, que é o documento depois que você recebe o patrocínio, fecha o patrocínio. Tá aqui, essa é a DEP. E tem o recibo que você vai emitir depois que recebeu o recurso em conta. Tem o termo de destinação ao fundo estadual, que são aqueles 30% que eu me referi no início da aula, que o patrocinador deve fazer uma doação para o fundo. Além disso, você tendo todos esses documentos aqui trabalhados, você já entra lá, já faz a sua inscrição, mas aqui você também tem informações sobre os patrocinadores, tá? Então você pode dar uma pesquisada aqui para saber quais foram cadastrados, e é aqui que os patrocinadores fazem as inscrições deles, tá? Então, pessoal, isso aqui no site. Não dá para mostrar o sistema todo funcionando, mas por aqui vocês vão vendo que é tudo bem organizadinho e dá para você fazer o seu trabalho, dá para você escrever o seu projeto bem, fazer um projeto todo certinho, tá? Ana Cris retorna à tela. Como vocês viram, o site é um site bem fácil de entender, as informações estão todas claras lá. É muito importante que se leia todas as informações, as leis, né, as alterações das leis, os modelos, preencher com atenção para não mandar nada errado.
né? Porque está tudo lá explicadinho. E eles ainda disponibilizam no site, como eu mostrei, os contatos para você tirar qualquer dúvida. Pessoal, tanto o pessoal da prefeitura quanto o pessoal do estado, quando a gente precisa de ajuda no preenchimento dos formulários e inclusive durante a execução do projeto, o pessoal dessas equipes ajuda bastante. Então eu sempre digo, formalize todas as suas dúvidas por e-mail. Não deixa de questionar se você tem dúvida, porque é mais importante você ter um respaldo, né, de uma resposta por e-mail do que você arriscar fazer uma coisa errada e de repente ter que pagar por isso no final. E eu falo pagar porque é pagar mesmo. Se o seu projeto ele tem qualquer questionamento em relação a algum pagamento executado, depois você entrega a prestação de contas, você precisa responder às diligências, e se você não responde, esses valores são questionados e eles solicitam a devolução do dinheiro. Então é muito importante que vocês tenham um cuidado de, na dúvida, você consulta os órgãos responsáveis, que eles vão te dar toda a assistência. E isso eu falo porque eu também aprendo com eles. Toda vez que eu preciso de alguma coisa que eu não tenho certeza, eu entro em contato e eles me orientam da melhor maneira. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Na aula que vem eu vou abordar a Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet, e na última, vamos falar um pouquinho de prestação de contas e 10 dicas para você não cair em nenhuma roubada durante toda a execução do seu projeto e entregar uma bonita prestação de contas. Então, até a próxima aula. Beijo. Tchau. Audiodescrição. Roteiro, Georgia Tati. Locução e edição, Felipe Granja.